Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quando eu digo a vocês que esse canal é feito pela união de todos nós, eu não estou brincando ou falando isso simplesmente por média. Quando eu vi aquela cena do filme do Danilo Gentili, denunciada pelo deputado André Fernandes, né, se eu não me engano é esse o nome dele, que é aquele mesmo também que veio aqui em uma das praias de Pernambuco, ele é do Ceará, veio aqui para Pernambuco, e queriam obrigar ele a sair da água, né? Disse que não podia os banhos. E ele disse que aquilo ali era inconstitucional, gerou aquela polêmica que nós mostramos aqui e elogiamos a atitude dele. Nunca pesquisei sobre o cara. A cara dele é de lacrador, mas o cara não diz quem você é, né? Às vezes você parece uma coisa e é outra. Então, agora ele fez a denúncia sobre o filme do Danilo Gentili, mostrou aquela cena lá, que a gente comentou aqui, demos a nossa opinião. E o contexto do nosso vídeo não está errado. Só que o contexto do filme é que foi tirado da sua verdadeira mensagem. Foi tirado o contexto do filme. E como a gente aqui não tem égua, se eu disse isso, agora tem que ser não. Se a gente interpretou errado uma coisa, a gente tem que ser homem. Não foi homem para gravar, tem que ser homem aqui para vir e dizer, tá errado o contexto, família. Peço desculpa a vocês. O que aconteceu é que nós caímos numa armadilha bolsonarista. Infelizmente. Para você ter certeza do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui o próprio deputado André Fernandes, quem realmente ele é. Ó. Ele é um lacrador, queria crescer e fazer sucesso a qualquer forma e chegava até mesmo a gravar vídeos como esse aqui, ó. Tá aí na internet, ó. Eu não sei se alguém faz isso, mas o meu jeito de depilar a cueca é da seguinte forma. Eu boto um espelho no chão. Isso é ele, ó. Eu fico de coca em cima do espelho com as pernas abertas. Ó. Passa água com sabonete. E depois passando o pressure barba e vendo se tá limpo. Eu não entendo que você faça isso toda a vida não, porque é gasturento. Fica parecendo que a sua bunda tá cheia de formiga, fica cortando, fica encerando assim as duas bandinhas. Faz isso uma vez no mês que já tá supimpo. Tô aqui com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos que acabar com o que, presidente? Acabar com o cocô no Brasil. Pois é, família. Como os próprios comentários desse vídeo tá dizendo, não é à toa que o país tá essa porcaria que tá. É esse tipo de representante que a gente tem lá dentro. Lacrador. Então eu quero ver com vocês aqui uma entrevista que o Danilo Gentili deu. Depois eu recomendo que você assista ela na íntegra. A gente vai ver um pedacinho porque ela é grande, tá certo? E toda a informação ali é relevante. Sendo justo com a gente mesmo, na hora que eu fiz o vídeo lá, tava fazendo as críticas, eu até disse assim, muito me estranha que o Danilo Gentili tenha feito um filme dessa forma. Talvez ele não tenha culpa. Aí os inscritos disseram, não, Davi, mas o filme foi baseado no livro dele, é dele mesmo o filme. Ele explica sobre isso. De fato, o filme é sobre o livro dele. Os direitos autorais seriam dele, mas ele cedeu. E mais, ele confessa que aquela cena realmente tem no livro. Mas o contexto é outro, família. Na verdade, o que ele queria provar ali é que você não tem que seguir alguém só porque ele diz que é bom, só porque ele diz que é o certinho e porque as pessoas o consideram assim. Você tem que ver o que ele está propondo. No caso, o Pochat faz aquele papel lá, né, vindo, o professor que pede aos dois meninos que façam aquilo nele. Ele é tido como bom, o melhor aluno da escola. Então, é aquilo que ele quer. E se os dois alunos for seguir o que está todo mundo dizendo, não, esse é o cara, esse é o melhor, você tem que ser como ele, os dois alunos iam ser como ele. Então, é esse o contexto do filme e foi tirado do contexto. Por isso é que eles mostram tão rápido. Eu quero que você veja o próprio Danilo Gentili, que sempre foi um cara aqui que falou a verdade, família. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, como eu disse, o que a gente faz de bom e ruim na internet fica aí. E no nosso canal tem vários vídeos elogiando a postura do Danilo Gentili. Ele sempre foi um cara anti-lacração. Então por isso que me estranhou muito. Então vamos ouvir ele falando. E outra coisa, para não sobrar sombra de dúvida sobre esse André Fernandes, veja aí essa imagem onde ele tá com um bigodinho lá fazendo o sinal. Então esse tipo de gente, família, esse sim tem que ser cancelado, tá certo? Talvez também esteja tirando de contexto. Bom, se for isso, ele tá provando do próprio remédio. Vamos ver aqui o que é que o Danilo Gentili falou, tá certo? Pois é, então, ontem eu acordei com essa, mas é o seguinte, é uma coisa que eu passo desde o governo anterior, mas eu acho que as coisas estão até regredindo um pouco, né? Porque no governo anterior a pergunta que se fazia é qual é o limite do humor? Agora já estão fazendo a pergunta qual é o limite da ficção? Qual vai ser a próxima pergunta a ser feita? Se eu tiver espaço aqui, eu só gostaria de ler um trecho do meu livro, que é da onde o filme foi inspirado. Então o livro que o filme foi inspirado é esse daqui. Ele simula um caderno de um ex-aluno de uma escola que passa dicas. Então é um livro de comédia, de coisas, aliás, que a molecada de hoje nem faz mais, como por exemplo, como fazer um trabalho na biblioteca trabalhando menos, como colar em prova, umas coisas até meio analógicas para a geração de hoje, que o livro é de 2009. Mas o âmago desse livro
que é também o principal do filme, da cena, ele tá nessa página aqui, que ele diz o seguinte, que o pior aluno da escola é aquele, isso no conceito do livro, o pior aluno da escola é aquele que não repete o que todo mundo faz só porque é modinha, nem acredita em qualquer caga-regra só porque ele é uma autoridade, líder, professor ou diretor. Então, o que permeia o livro é sempre se questionar por que devo obedecer. E a cena em questão, ela é exatamente sobre isso. Sobre uma pessoa que se apresenta como o melhor aluno da escola, que seria uma autoridade, pedindo coisas abjetas e absurdas para os alunos, que não obedecem e obedecem ao livro e não obedecem ao cara só porque ele é uma autoridade. Então, na verdade, em momento algum, o filme faz apologia à pedofilia. O filme vilaniza a pedofilia. O filme mostra que não é porque alguém se diz professor, diretor, que você deve obedecer sem questionar antes, porque nem toda ordem vindo de uma autoridade, ela é genuína, nem toda ordem deve ser obedecida. Então, o filme é sobre isso, sobre pessoas que se aproveitam de um discurso... Eu ainda complemento, né, nessa parte da fala do Danilo Gentili, família. Infelizmente, a situação do Brasil hoje é que a própria bandidagem tem representante lá. Vocês sabem aí do crime organizado e o dinheiro que é doado para partidos. Então a gente tem verdadeiros representantes hoje de criminosos. Claro que tem uma parte que se salva, tem, mas esse fato não desmente o outro. Falso moralista, pessoas que se aproveitam de um discurso politicamente correto para fazer as maiores barbaridades do mundo. Então nós devemos sempre questionar essas pessoas. Esse é o âmago da cena. Então é uma cena que vilaniza a pedofilia. Mas por que você acha que esse assunto voltou à tona agora? Porque a gente estava até discutindo isso aqui ontem, né? Pô, um filme de 2017, por que resgatou isso agora? Por conta da exibição da Netflix, somente por isso? Não também, porque o filme já tá na Netflix já tem uns 2, 3 meses. Também não é que chegou lá agora e foram ver. Já faz tempo que tá na Netflix o filme. Bastante tempo. Aliás, a gente está no Brasil. Já faz quase 5 anos que o filme está pirateado no YouTube. Qualquer um tem acesso. Não é que chegou agora acessível a todo mundo. Eu tenho meus palpites porque isso está acontecendo. Eu acho, né, que isso está acontecendo porque, primeiro, é ano de eleição. As pessoas... existe sim uma coordenação. Porque do jeito que foi feito, vocês vão ver que foi editado. Nem a cena completa tá lá. Eles editam uma cena dentro de um filme. É só aquela partezinha para dizer que aquilo é uma apologia a uma coisa que, na verdade, o filme está criticando e se colocando contra. Então, existe método. Isso já aconteceu várias vezes, não só comigo, como com outras pessoas. Então, quando a gente tem uma pessoa que é mais independente, que não faz parte de panela de político A ou B, esta panela se volta contra a pessoa, porque precisa se anular. Já faz tempo que pedem a cabeça do meu emprego, se não é por isso é por outra coisa, é por tuitada, agora é por não acharam nada contra mim, foram pegar um filme de 2017. Tem também a questão que eu acho aqui que tem a ver, tem uma certa cortina de fumaça, porque não é à toa, olha o método, isso começou a ser incubado num domingo de tarde para noite. Para quê? Para que na segunda-feira pautasse a semana. Isso é um método. É um método, porque como eu já passo por máquinas de assassinato de reputação há muito tempo, as coisas são muito claras para mim. Eles pegam, e aí quando pauta a semana, isso vira uma cortina de fumaça, porque é justamente naquela semana que tá todo mundo puto com o preço da gasolina, tá todo mundo puto com o preço das coisas no mercado que aumentou, né? Então, não é coincidência que um filme de 5 anos atrás foi tudo que acharam contra mim, que foi cortado milimetricamente, que foi pulverizado em grupos também de eleitores e simpatizantes do governo, grupo de cristão, grupo de quem se escandalizaria com isso. São pessoas que nunca viram o filme, não viram a cena completa, e não é coincidência que foi feita no domingo também. Agora, se eu ainda tiver um espaço aí, agradeço. Só queria dizer que o filme passou por todos os crivos dos órgãos competentes. Isso aí que ele vai defender que passou por órgão competente, na verdade esses órgãos são incompetentes, já não dá mais para confiar. Esses órgãos, por exemplo, que deixam o especial do Natal ridicularizando, cometendo crime contra a religião alheia,
e passa. É legalizado e até hoje está lá. Então não dá para dizer, mas passou por órgãos competentes e eles aprovaram. Esses órgãos hoje são incompetentes e não competentes. Agora que o que Danilo Gentili está falando aí em um contexto geral, ele está certo, família. De fato, as pessoas estão revoltadas com essas altas abusivas no preço da gasolina. Não dá mais para continuar como está. E uma notícia dessa, envolvendo alguém tão famoso, né, tão polêmico, acaba que se vindo de cortina de fumaça. Para que pense, já passou o tempo, o aumento já está aí, não adianta nem mais falar disso. Eles querem que você simplesmente aceite. É, inclusive, isso que o próprio presidente disse no nosso último vídeo, foi o tema. A gasolina tá barata, pronto. Isso fica mais claro aqui. Deixa eu adiantar esse trecho que ele vai falar. Além de responder aqui e continuar respondendo, que é uma coisa que você sempre faz, você nunca se furta do debate, você vai tomar algum outro tipo de ação a respeito disso? Que caminho para responder a essa censura que você está sofrendo? Então, aqui no caso, eu preciso entender o que está acontecendo de fato, porque ainda é um ambiente de muita cortina de fumaça. Eu não sei, estão falando que vão censurar o filme, mas quando você tem um filme completamente legalizado pelos órgãos competentes, eu não sei se a Netflix vai lá e derruba no mesmo dia. Eu não sei em qual esfera da justiça isso vai ser discutido. O filme, de fato, nem é meu, porque a história do filme um diretor de cinema, que é o Fabrício, leu meu livro. Gostou do livro, chegou pra mim e perguntou, gostaria de transformar seu livro em filme. E eu falei, cara, eu sempre quis fazer cinema. Então faz assim, deixa eu roteirizar com você pra aprender como é que faz. E você nem precisa pagar os direitos autorais. Eu cedo os direitos do meu livro pra estar aprendendo a fazer filme com você. Beleza. Então o filme também é da produtora dele, também é dele. Então tem muitas coisas no meio. Não é que eu fui lá, escrevi um filme, mandei o Porchat interpretar, falei que é 14 anos e assistam aí. O filme passou por todos os trâmites legais de pasta, de crivo, de competência, né? Tem os pais dos meninos que viram o roteiro, que gostaram, que deixaram os filhos participar, que estavam na hora dessa cena e de todas as outras. Então, a impressão que dá do jeito que é vendido é que é isso aí, vai aparecer um pedófilo de verdade, abusou de 2 meninos e eu tava lá falando isso aí, que bonito, agora vamos filmar e jogar para que todo mundo veja. Ô Danilo, eu queria saber o que você achou da manifestação de alguns políticos que na época curtiram o filme, assistiram, falaram bem, agora parece que tiveram um lapso de memória. Aí o Feliciano foi atender o telefone, foi ao banheiro no exato momento da cena, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, é engraçado o seguinte, tem um moleque aí que foi o que fez a denúncia do filme, eu não faço ideia quem é esse cara, ele parece que é deputado. O André Fernandes. André Fernandes, depois que ele fez a denúncia do meu filme, eu só conheci ele agora, eu não fazia ideia quem ele era. Sim. Conheci ele agora. Certo. Mas depois que ele fez a denúncia do meu filme, começaram a postar um monte de vídeo dele ensinando a criança a depilar o rabo. Ensinando... Vocês viram isso ou não? Eu vi. Eu vi umas montagens rolando na internet, eu vi. Ensinando criança a fazer uma coisa estranha. Essa noite mesmo no meu Twitter postaram lá ele com bigodinho de Hitler fazendo saudação nazista em frente ao espelho. Acharam uma postagem dele dessa, e não é montagem, pelo que eu vi aqui no Twitter. Então, esse é o cara que está escandalizado, denunciando. E acharam ele, em 2017, que foi o ano do meu filme, elogiando o meu trabalho e falando que tudo que eu fiz naquele ano o divertiu muito. Esse cara estava lá em 2017 elogiando, quando nem era deputado ainda. O Feliciano, eu não vi, graças a Deus, eu não vi na ocasião que ele tirou foto com o meu filme, mas ainda bem que eu não vi, porque pra mim seria meio vergonha alheia. Eu jamais dei RT, eu nunca tive amizade nenhuma com essas pessoas, nunca tive proximidade, amizade. Feliciano, eu encontrei com ele uma vez em 2013, que foi quando eu entrevistei no meio de um escândalo, eu tava na Band e nunca mais falei, nem encontrei com ele pessoalmente. O Infeliciano, né, o Marcos Infeliciano é um oportunista, né? Ele vai na onda, se ele puder crescer, nem que seja o mínimo possível em cima da pessoa, ele vai atrás. E o Danilo Gentili, eu sempre admirei que ele era como se fosse um cara neutro, né? Mais ou menos parecido com o trabalho que a gente faz aqui. A opinião dele é essa, certa ou errada, mas ele não tá falando porque é ligado a partido A, a partido B, né? É aquele cara mais independente. Então eu sempre admiro, né? Principalmente de pessoas que são mais influentes, que fazem parte da mídia, é difícil assumir essa posição.
Até porque, meu irmão, você acaba sendo atacado por todos os lados. Eu vejo isso aqui no canal. Você vê petistas aqui criticar a gente, você vê bolsonaristas. Você se aliar a um dos lados, você acaba tendo um muro de proteção. Tá certo? Eu sou isso aqui mesmo, então vem pra cá. Eu não quero isso. Porque a verdade, ela não tem lado. A verdade, ela é neutra. A verdade, ela é reta. Eu aconselho que você assista completo aqui, tá no Morning Show. O título é exclusivo, Danilo Gentili ao vivo no Morning Show. Então, vale a pena você assistir na íntegra. Ele fala muita coisa aí, que de fato é o que a gente tá vendo, a gente tá testemunhando. Isso aí foi usado como cortina de fumaça mesmo. A gente recebeu também a notícia, vimos a cena em si tirada de contexto é deplorável, mas como ele mesmo explicou, aquilo ali está fazendo justamente o contrário, conscientizando as pessoas que é justamente o que o Brasil vive hoje. Não é porque as autoridades estão dizendo isso, porque isso aqui é consenso na maioria. Nós temos os outros casos também dessa história de consenso científico e tudo mais, você está vendo no que deu. Eu não assisti o filme ainda, confesso para vocês, como eu disse no outro vídeo, quando é filme brasileiro realmente já fico receoso por causa das barbaridades, ainda quando eu vejo o Ponchato, né, que também sirva para o Danilo Gentili, que ele consiga aproveitar isso também, que quem anda com porco já acaba comendo lavagem, tá certo, Danilo? Eu tenho certeza que a cena tivesse sido feita por outra pessoa, talvez as pessoas não tivessem acreditado e o seu filme não teria sido usado como cortina de fumaça para, de fato, que eu concordo 100%, está sendo usado para esconder o preço da gasolina, para que as pessoas se desviem do assunto, do que realmente está fazendo elas passarem fome, perder os empregos e, como consequência, muita gente perdendo a vida. Tá certo, meus irmãos? Então, assista a entrevista. Quero agradecer ao nosso querido irmão, que foi quem me mandou essa matéria, Cortes do Anime BR. Meu irmão, muito obrigado. Mais uma vez, fica comprovado aqui que esse canal é feito pela nossa união. Eu não estou aqui para ser, olha, eu sou o guru, eu sou o sábio. Só tinha um homem verdadeiramente sábio que pisou nessa terra, que é o nosso Jesus Cristo. Aquele era perfeito, livre de erro. Nós não. A gente sempre está sujeito a erro, tá certo? Mas humildade é isso, é você vir e dizer, ó, isso que eu falei estava certo no contexto, mas está errado, porque a cena que nós analisamos estava tirada do seu contexto. Tá certo, meus irmãos? Então, tá aí, corrigimos o nosso erro. Tire você agora a sua própria conclusão. Nós ficamos por aqui. Um abraço e seguimos juntos.